Avaliação de força de quadril com dinamometria manual isométrica. Como o nosso equipamento é um equipamento muito portátil, tem uma gama de posicionamentos muito grande. Mas aqui eu vou mostrar para vocês algumas sugestões para que vocês possam aplicar com os pacientes. Para fazer a avaliação de abdução de quadril, a gente pode posicionar o paciente em decúbito lateral, pode deitar de lado, Kevin, por favor. Isso. Eu vou posicionar os joelhos aqui do paciente, vou estender a perna de cima e tentar deixar o quadril dele bem neutro. Por quê? Porque se eu rodar ele aqui na minha direção, vai ter uma ativação muito maior do tensor da face lata do que de glúteo médio. Como eu quero uma avaliação muito mais dos abdutores, pensando na ativação de glúteo médio, eu vou pedir para ele ficar bem em posição neutra, vou estender bem o joelho do paciente e trazer ele um pouquinho em extensão, ok? Então, eu vou posicionar aqui o equipamento bem no terço distal da tíbia dele, perto dos maléolos. Isso. E aqui eu vou pedir para que ele faça uma abdução de quadril. Empurra a minha mão aqui, Vinícius. Isso. O paciente faz força e a gente consegue quantificar de uma forma um pouco mais precisa do que se eu deixar ele em uma rotação aqui do quadril na minha direção. Para avaliação de adutor de quadril, é um pouquinho mais complicadinho com dinamometria isométrica, na verdade com qualquer tipo de dinamômetro, até dinamômetro isocinético, mas eu vou mostrar para vocês um posicionamento que eu uso na minha prática clínica, ok? Só que o paciente tem que ter um pouquinho de mobilidade de quadril para estar conseguindo se posicionar dessa forma, ok? O que a gente vai fazer? Eu vou pedir para ele flexionar aqui a perna de cima, fazer uma rotação externa, isso, e apoiar o pé aqui na maca, ok? Então tem que ter uma mobilidade satisfatória de quadril para a gente chegar nesse posicionamento. Vou estabilizar o quadril para que ele não rode nem para trás nem para frente, perna bem estendida, e vou pedir para ele que ele faça uma adução, para que ele tente trazer a perna na minha direção, também apoiando no terço distal da tíbia. Vini, vamos lá? Força, 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 boa, legal. Assim a gente consegue isolar bem a musculatura adutora e faz uma avaliação aqui desse grupo muscular bem importante também, lembrando de não negligenciar adutores, fazendo só a abdução, tá? Para fazer a avaliação de flexão de quadril, a gente tem... Eu vou mostrar duas opções para vocês. Deita de barriga para cima, Vini, por favor. Então, paciente aqui em decúbito dorsal. Eu vou flexionar o quadril do paciente a 90 graus, tentando deixar o joelho também a 90 graus. E vou posicionar o equipamento bem aqui próximo ao joelho dele, no final do fêmur, ok? Sustenta a perna aqui, por favor. Isso. Aqui eu posso sustentar de alguns jeitos. Posso fazer uma pegada mais cruzada, tentando estabilizar o tronco dele. E, ao mesmo tempo, segurando aqui o equipamento. Faz força, Vini, por favor. Isso, ele está fazendo força aqui. Caso eu não consiga estabilizar bem, paciente mais forte, eu posso me posicionar usando o peso do meu próprio corpo. Pode fazer força, Vini. Isso. Só que nessa situação é interessante que o quadril segure do lado aqui na maca para evitar que ele desloque o tronco, tá bom? Então a gente pode fazer dessa forma ou em uma pegada um pouco mais cruzada. A gente também pode fazer com o paciente sentado. Pode sentar, Vini, por favor? Isso. Então, paciente sentado na beirada da maca. Aqui eu vou posicionar o equipamento também no terço distal do fêmur dele. Tem que tomar cuidado para não empurrar o equipamento em direção à maca. Eu vou tentar... Vini, levanta um pouquinho o teu joelho aqui, ó. Ele levantou um pouquinho, não está mais em contato aqui com a maca e eu estou resistindo. Tenta deixar o tronco bem ereto. Isso. Faz força lá. Levanta. Isso. Bastante força, bastante força, bastante força. Boa. E a gente consegue fazer também. Você também pode utilizar cintas, né? Caso você não se sinta confortável em estar fazendo com resistência manual. Você pode fazer também no espaldar, a gente vai fazer um vídeo também depois sobre isso. Mas essa é uma opção interessante para você que quer fazer avaliação de força de flexor de quadril. Extensão de quadril, como é que a gente pode fazer? Deita de barriga para baixo. Então, paciente em decúbito ventral. Boa. Aqui, eu posso posicionar o equipamento bem aqui no final, terço distal da tíbia novamente. Estabilizo o quadril para que ele não rode. Vini, faz um pouquinho de força contra a minha mão aqui. Perna bem esticada, perna esticada, estendida. Isso. Eu posso fazer dessa forma aqui. O problema é que eu vou estar ativando também a musculatura posterior de coxa. Então, uma situação para evitar o viés, né, da ativação de isquiotibiais aqui, pensando em extensão, flexão de joelho, a gente pode flexionar bem o joelho do paciente, posicionar o mais distal possível o equipamento sem ter contato aqui com a perna do paciente. Também estabiliza o quadril. Vini, faz força contra a minha mão. Força. Isso. Para cima. Força, 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 força. Isso. E a gente faz a avaliação.
Poderia, novamente, né, usar um espaldar com uma cinta, por exemplo, para o paciente fazer uma extensão lá contra o espaldar, mas aqui a gente tem uma confiabilidade interessante, a gente pode fazer dessa forma e é bem prático para o seu paciente. Rotação interna e externa de quadril. O posicionamento que eu mais gosto de executar é com o paciente em decúbito ventral, então aqui de barriga para baixo. Vou dobrar a perna do paciente, o joelho do paciente a 90 graus. E para fazer rotação, aqui um detalhe, olha só. Quando o paciente faz força nesse sentido aqui, ó, por mais que a perna esteja indo para dentro, isso aqui é uma rotação externa. Porque pensa, se o tornozelo tivesse parado, ele estaria fazendo isso aqui, ó, trazendo externamente o quadril dele, ok? Então, quando a perna vem para cá, rotação externa, e quando a perna vem para cá, rotação interna, ok? Então, para a rotação externa, eu posiciono aqui perto do maléolo medial, estabilizo o quadril do paciente, Vini, faz força, e isso geralmente é bem tranquilo de a gente fazer resistência com a mão, lembrando que você pode traçar uma cinta, né, passar uma cinta pelo seu corpo, por exemplo, para usar como aparato de fixação. E para a rotação interna, eu vou posicionar aqui no maléolo lateral, também mesma coisa, posiciono, estabilizo o quadril do paciente, faz força, Vini. Isso, toma cuidado para o paciente não estar estendendo o joelho, tá? Tenta deixar o joelho bem a 90 graus, Vini. Isso, faz força lá. Boa, legal. E a gente tem uma avaliação da musculatura rotadora interna e externa. De forma prática, né? Você não precisa ficar mudando muito o posicionamento do paciente para estar executando. Posicionamento muito interessante, validado pela equipe do pessoal da Federal do Ceará, capitaneada aí pelo Gabriel Leão e pelo Pedro Lima, que é um posicionamento bem interessante para a gente fazer a avaliação em conjunto da musculatura abdutora, extensora e rotadora externa. Basicamente, a gente posiciona o paciente para fazer como se fosse aquele exercício de ostra que a gente faz principalmente com lesões de quadril e joelho. Então aqui eu vou posicionar o quadril do paciente a mais ou menos 45 graus de flexão, o joelho do paciente a cerca de 90 graus, e ele precisa abrir, né, ter uma abertura em torno aí de 20, 30 graus para a gente conseguir estar fazendo a avaliação. Então aqui eu posicionei a cinta, que fica bem mais prático de a gente fazer a avaliação, e basicamente o que eu vou pedir, abre um pouquinho aqui, encostando no equipamento, boa, eu vou pedir para o paciente fazer o movimento, né, de tentar realmente abrir aqui a perna, tentando deixar os pés fixos, ok? Sem ter variação. Então, Vini, faz força aqui contra o equipamento. Isso, força, 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 bem fácil de estabilizar, tranquilo de fazer. Pode soltar. E foi achado uma validação interessante frente a testes tradicionais envolvendo rotadores externos, extensores e abdutores de quadril. O nome desse posicionamento é Hip Sit e ele é bem interessante. O pessoal que trabalha em clube esportivo, por exemplo, acaba usando bastante na rotina.